Hola, he llegado para enseñarte sobre los números, mi amor. Siéntate. Cheguei. Vou te ensinar sobre os números de um jeito que você não vai esquecer. Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque se você não me conhece, deixa eu te falar, são quase 20 anos de sala de aula. São quase 20 anos de sala de aula ensinando para tudo quanto é idade. Então, nós entendemos dos paranauê das coisas. E aí, o que acontece? Se você não me conhece, por favor, dá uma ida lá no meu perfil, que tem vários vídeos de vários outros assuntos. Tem dia que me dá louca e aí eu venho te ensinar um conteúdo de graça, que te cobrariam para você aprender. Tô aqui, ó, vou te ensinar de um jeito que você não vai esquecer mais, como eu te disse. Então, se você tá passando, só passando, eu te aconselho que você volte depois. Porque eu preciso que você tenha um lápis na mão, uma caneta na mão, para escrever o que eu tô te falando. Porque quem escreve aprende 2 vezes. Então, se você tá com pouco tempo, você volta, que esse vídeo estará aqui guardadinho. E aí você aprende bonitinho. Esse assunto de números é um assunto muito cobrado nas bancas. Por exemplo, eu sou aqui de Brasília. Então, a banca Sebrasp, mais conhecida como CESP, adora esse assunto. Inclusive, os meus alunos que vão fazer a prova esse final de semana do PAS estão torcendo para que caia uma questão sobre números. Quem sabe? Número, gente, pode ser muito fácil, dependendo do jeito que foi te explicado, né? Igual os meus alunos estão torcendo para que caia essa questão na prova. Ou um eterno sofrimento. Mas eu já te falei que aqui não vai ser sofrimento que você vai aprender num instante. Depois você me conta aqui se você entendeu, se a sua dúvida foi pelos ares, se você fazia errado, tá bom? Empezamos por el número 0. Eu não vou usar, o máximo que eu vou usar é isso aqui, ó. Porém, contudo e entretanto, eu vou evitar usar porque vai aparecer invertido para ti. Então, eu vou escrever na tela mesmo quando eu estiver editando. Então, primeiro número, 0. Você viu que eu falei de 2 jeitos? Porque há o encontro da letra C com o E, você pode falar de 2 formas. 0, com o fonema dos 2 S's, ou o fonema do que é uma bolinha com um tracinho no meio. 0, a língua entre os dentes. Suzana, qual é o som que você faz? Não importa o som que eu faço, gente. Sabe por quê? Porque o mais importante é o jeito que você acha bonito, é o jeito que você vai fazer. Todos os lugares que falam espanhol reconhecem esses 2 sons. É a mesma coisa aqui no Brasil. Eu sou de Brasília, Distrito Federal, eu falo verdade. Aí eu encontro alguém de Recife que fala verdade. É verdade isso? E eu tô entendendo o que ela tá falando. Eu tenho que, e eu jamais vou chegar nela e vou falar assim, ou não é verdade, é verdade. Eu estou demonstrando uma falta gigantesca de conhecimento regional. É a mesma coisa com eles. Então, os 2 sons. Próximo. Uno, ou una. Uno, una. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente tem o número 1 e aqui, depois dele, a gente tem, por exemplo, um substantivo masculino, essa letra O vai sair, vai ficar un mando, un boli. Quando você tem uma palavra feminina, nada acontece, não vai perder a letra, não vai acontecer apócope. Por exemplo, una tele, normal, una botella. A apócope só acontece quando a gente tem um substantivo masculino, tá? E, neste caso, com essas palavrinhas no singular. Tem um vídeo aqui sobre apócope. Ia explicar novamente, mas eu lembrei que tem um vídeo sobre apócope, então não preciso falar de novo. 2. Só tem esse. No português a gente tem 2 e 2. No espanhol só tem 2. Não é 2, nem 2, nada disso. 2. 2 hombres, 2 sapatos, 2 botas. Ok? 3. Não tem circunflexo, vale? 4 com a letra C. 4 com a letra C, pelo amor de Deus, tá? 5. Você que sabe como você vai falar, beleza? 5, 6. 5, 6 igual ao português. 5, 6 igual ao português. 5, 6 igual ao português. 6 igual ao português. 5, 6 igual ao português. Outro dia até um aluno falou, professora, não é 6, porque o outro é 7. Aí confunde. Eu falei, não, amor. 5, 6 igual ao português. Aí ele, tá.
7, português 7, você só coloca a letra I ali. 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Você viu o jeito que eu tô falando? Eu não tô fechando. O povo fala assim, o V fala com som de B, o V fala com som de V. Espanhol da Espanha, V com som de B. Mas a gente não precisa fechar assim, nueve, nueve, nueve. E alguns países da América, a gente de fato tem um sonzinho que se aproxima do nosso V, mas também não é o nosso V, tá? É uma coisa ali intermediária. Espanhol da Espanha, que é a variante que eu gosto, V com som de B. E aí temos 10, 10, 10, 10. Então fica com esses números da caixinha e guardasse eles, tá? 1, 2, 2, o S final você pode aspirar, eu aspiro muito o S quando eu tô falando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica com esses números da caixinha aqui, ó, que eles vão servir pra gente depois. E aí agora a gente entra na casa do CE. Eu costumo dizer para os meus alunos que o ZE não existe, tá? Eu prefiro fazer essa afirmação mesmo tendo total consciência que tem palavras que se escrevem com ZE. Inclusive tem um post aqui nessa página, nesse perfil, onde eu peguei as palavras que se escrevem com ZE e com ZI. Mas na hora que você vai olhar essas palavras, elas são palavras muito esquisitas, muito estranhas, que a gente não usa no dia a dia da gente. A não ser a palavra zen, algo que eu não sou. E o nome da letra Z, seta. Fora isso, a gente não usa aquelas palavras no dia a dia. Para que eu vou introduzir essa informação na cabeça do meu aluno, sendo que ele pode cometer erros de ortografia? Eu prefiro falar para ele que não tem. Então ele fica na cabeça que toda vez que ele quiser escrever o ZE, ele vai substituir pelo CE. Tá bom? Tem até uma história que eu já escutei por aí, não sei quem é o criador dessa história, tá? Porque quando eu crio as coisas eu falo, foi eu que criei mesmo. Mas essa, não sei de onde veio. Quando eu entrei no mundo do espanhol, ela já existia, que é o tal do Zezinho. Zezinho não consegue aprender espanhol porque ele acha que a língua o rechaça, o rejeita, tá? Rechaçar é do português. Então ele se matricula e não consegue, e desiste. Porque no lugar do ZE fica CE, no lugar do ZI fica CI, no lugar do NH fica NE. E também não é nem uma regra, assim, uma coisa que a gente pode usar muito, porque o NH, a hora ele pode ser escrito com N e a hora ele pode ser escrito com N, tá? Então vamos lá. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14. Eu já vi quadro de professor de espanhol aqui escrito 14, 14. 15, 15, ok? E aí agora, o que vai acontecer? Vou te apresentar uma pessoa. Enquanto você copia os números aí, eu vou desenhá-la aqui pra ti, pra você conhecer esta pessoa. Então copia aí, ó. 11, 12. Desenhando aqui pra você conhecer minha amiga. Te apresentar. Ó, vai sair espelhado. Tá vendo o nome dela? O nome dela é Diese. Diese. Você tá vendo que a Diese tá chorando? Ó, deixa eu fazer uma lágrima aqui. Você tá vendo que a Diese tá chorando? Porque Diese, gente, é boazinha. Quando o povo erra o nome dela, ela fica só triste. Quando o povo erra meu nome, eu falto dobrar de tamanho, entendeu? Eu fico tiririca. Falo Suzane. Quando o povo erra meu nome, eu falto dobrar de tamanho, entendeu? Eu fico tiririca.
Falo Suzana. Suzana é mais bonito. A gente não gosta quando erra o nome da gente. E a Diece fica triste, porque o povo vai chamá-la de Deice, de Dece, e ela fica tristinha. Você vai falar o nome da Diece certinho? Ela vai ficar super feliz se você falar o nome dela bonitinho. Aí você falou o nome da Diece certinho, ela ficou feliz. E aí, sabe o que você vai fazer agora? Você vai grudar no nome da Diece o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, você vai falar 16, 17, 18, 19. Gostou da dica da Diece? Agora, essa daqui é minha, tá? Selo Sul de criatividade, viu? Selo Sul de criação. Até porque eu sei que tem muitos professores aqui. E eu não me incomodo que peguem as coisas que eu falo. Não, mas só fala de onde saiu. Fala assim, não, eu aprendi com a professora lá de Brasília. A professora doida lá de Brasília. Pronto, só isso. Só isso. Tá bom? Es lo único que te pido. Vale? Aí, que mais? 20. Chegamos na casa que o povo mais comete erro. Você sabia que é a casa do 20? Ó, ele termina com a letra E, normal. E aí, uma dica que vai ficar, que os meninos pegam direitinho, por exemplo, eu sou de Brasília, estamos na casa que o povo mais comete erro. Você sabia que é a casa do 20? Ó, ele termina com a letra E, normal. E aí, uma dica que vai ficar, que os meninos pegam direitinho, por exemplo, eu sou de Brasília, né? E o povo aqui de Brasília tem a mania de chamar os outros de véi. Véi, tá? Eu falo velho. Mas todo mundo aqui de Brasília, quando alguém te chamar de véi, você já sabe. É igual o meu de São Paulo, tá? Então, véi, o que você vai fazer? Eu sou de Brasília, então véi. Véi, vem. Véi, vem. Véi, vem, te. O final, beleza? Bem, te. Aí, o que vai acontecer agora? Sabe aqueles números que a gente colocou na caixinha? A gente vai pegar esse bem, te e os números da caixinha e a gente vai grudar nesse vente. Sabe o que vai acontecer com essa letra E? Ela vai ficar espremida. De tão espremido que esse E vai ficar, vai sair um I. Entendeu? Então, quando você pega aqueles números da caixinha e junta com um vente, esta letra E fica espremida e vai ficar um vente. E é aqui que o povo comete o erro. Porque não se escreve com a letra E, e sim com a letra I. Então fica 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Paramos. Por quê? Porque eu preciso falar que agora, que grudou, né? O que grudou? A Diece grudou e a casa do Bente grudou. E aqueles números da caixinha que terminam com a letra S vão levar acento. Então, 16, acento, 22, acento, 23, acento, 26, acento. E aí, o povo que é de Minas, como é que mineiro, agora me responde, como é que mineiro, qual a palavra que mineiro usa para designar alguma coisa que ele não lembra o nome? Goiano também faz isso. Uma vez eu perguntei em sala de aula e geral falou assim, trem, trem. Falei, exatamente, se a gente for reproduzir aqui, ó, esse trem vai ficar assim, ó, trem, trem, tá, trem, tá. Então, o que eu queria que você ficasse na cabeça? Que do 0 ao 30 se escreve em uma palavra só. Essa informação é muito importante, porque quando o CESP cobra, ele quer colocar um Y no meio desses dois e não cabe. E tem gente que erra essa questão, não pode errar essa questão, gente. Do 0 ao 30, uma palavra só, tá bom? Aí agora ficou mais fácil, porque eu só vou falar das dezenas, tá? A partir do 30, chega Laie. Você sabe o que é Iê? É o novo, tá? 2010, não sei se a gente pode falar novo, mas é o nome do Y, né? Do Y. Onde o Y entra? O Y entra a partir do 31, tá?
Muita gente fala assim, entre dezena e unidade, só que a casa do 20 também é dezena, né? Então, a gente tem que falar a partir do 31. O Y entra a partir do 31. Entre o 31 e o 99. Não importa se é dezena e unidade de milhar. Escuta isso que eu tô te falando. Não importa se é 31.000. Tem aqui, ó, o Y. E não 31.000. Esse 1 foi apocopado, tá? Assim como o 21 também vai ser apocopado, na frente de palavras no plural. Tenho 21 anos. Beleza, gente? Então, assim, ó, todo mundo fala entre dezena e unidade, mas aí causa um certo, né? Porque a casa do 20 também é dezena, uai. Tá? Mas é comum se escutar assim. O Y vai entre a dezena e a unidade, mas é a dezena a partir do 31. E não importa se é de milhar, ok? Então, fica na sua cabeça que o Y vem entre o 31 e o 99, tá? Agora eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas não sou eu, tá? É o livro que tá falando. E, ó, no livro não sou eu, tá? Tá ali no livro. Essa reformulação ortográfica tem lá que você pode fazer essa união, em vez de usar o Y, você pode usar o I. Então, você vai fazer 31 em vez do Y. Você usa o I. Mas ninguém pegou essa regra. Ninguém ensina essa regra. Mas ela existe, tá lá. Tá? Eu não ensino essa regra, porque eles fazem a reformulação, mas não é assim, por exemplo, até hoje tem gente que acentua o solo lá, tá lá que não pode, mas as pessoas não conseguem se desvencilhar desse acento do solo, como também não consegue parar de chamar o Y de Y, continua falando em grego, em vez de falar IE, tá? Então existe isso. Tem uma questão do CESP, onde ela cobra 48. Tá errado, tá? Porque se fosse por essa normativa aqui, seria 40, letra I e 8. Tudo bem? Deu pra me entender? Espero que sim. Se não, por favor, escreva aqui no comentário que eu te respondo depois. E aí, agora a gente fica com as dezenas. 40, com a letra C. 40, 50, 50, com 2 C, 50, nada de escrever com Q, U, E, senão você vai falar 50, é 50. 50, Y e 5. Eu sou da velha escola, então também vou falar Y. Me cuesta falar Y. Mas os pequenininhos do 6º ano, eles só pegam Y. Eles não falam Y, não, são poucos. 60, 60 aí, senta aí, 60, 60 e eu te explico, 60 e eu te explico, 60. Gente, agora, ó, se eu pudesse mostrar pra vocês o tanto de cabelo branco que eu tenho, só por causa dos 2 S que o povo coloca, não tem 2 S, gente, não tem 2 S. Quer ver um professor de espanhol doido da vida? É quando coloca 2 S, não existe 2 S. Não, não existe 2 S. Tá? Não existe 2 S. Então, 70, por favor, 70, não escrever 2 S, 70, 80, 90, 100. Chegamos na casa dos 3 dígitos. E aí, o que que acontece? A gente tem 100 e temos o ciento, tá? Porque o 100 é apócope de ciento. Então, você vai falar assim, ó, 101. A gente tem 100 e temos o ciento, tá? Porque o 100 é apócope de ciento. Então, você vai falar assim, ó, 101, 102, 103. Você tá vendo o que tá acontecendo? Não tem o Y.
O Y, ele foi dispensado, porque afinal de contas a gente está entrando nas casas das superpoderosas, da que tem 3 dígitos, daquela casa que você gosta mais, não é verdade? Eu adoro. Na casa que tem 4 dígitos, né não? Na casa que tem 5. Amamos, amamos. Então, aí essas casas que são mais poderosas, elas dispensam o Y. Fala assim, não amor, não preciso do C. Então, quando tem o 100, o 1000, você já não vai usar o Y. Então, você vai falar 101, 103, 115. Agora chegou lá na casa do 31. 131, ok? 42, 142, com o Yzinho. Mas entre a centena e a dezena não tem o Y, beleza? Aí, agora a gente tá chegando ao final, tá? Tô escrevendo tudo pra você. Você também tem que escrever. Aí, olha só. A gente começa a partir do 2, a gente tem um plural, não é? E quando a gente tem um plural, a gente coloca o S, não é verdade? Então, a gente vai pegar esse ciento e vai colocar assim, cientos, cientos. Aí lembra daqueles números da caixinha lá do início? A gente vai grudar nesses cientos e vai ficar 200, 300, 400. Aí você tira os ímpares depois do 3. Então você vai tirar o 5, porque não dá para fazer 500. 600, 800. Gruda, gruda, tudo grudado. Aí, os ímpares, depois do 3. Por exemplo, 500. A gente não fala 500 com o H? Então, a gente vai tirar esse H e vai colocar a letra que vem depois do H, do alfabeto. Qual é a letra no alfabeto que vem depois do H? Letra I. Então, você vai escrever 500. 500. A outra exceção, 7. Como é que você fala no português, né? 700. Então, 700. Você não fala 900. Então, você vai falar 900. 999. E chegamos no 1000. Parece que não ia chegar nunca. E aí, o que você faz a partir de agora? Você continua tirando o Y, porque é normal a vida. 2000, 3000, pega aqueles da caixinha aqui, ó. Aí é separado, tá? 2019, tudo separado. 33.000, segue a vida com os números da caixinha, eles fazem toda a diferença. Agora, deixa eu te falar uma coisa que provavelmente você nunca escutou isso, pouca gente te contou. Seguinte, tô me preparando para colocar essa bomba na sua cabeça. Vamos lá. É porque a gente não entra nesses detalhes em sala de aula, por isso que eu tô te falando que provavelmente você nunca escutou falar, mas caiu numa questão de uma faculdade lá do Goiás. Achei uma maldade, mas caiu. O que caiu lá? É o seguinte... 999.999. O que vem depois? 1 milhão, né? 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, como você quiser falar. 1 milhão deles é 1 milhão nosso, tá? Agora, na hora que você vir num jornal, numa revista, que um político, sei lá, roubou 1.000 milhões... Tomara que isso nunca aconteça. O que são 1.000 milhões? É o nosso bilhão. Ok? 1.000 milhões do espanhol é o nosso bilhão. Quando você vir lá em espanhol, 1 bilhão é o nosso trilhão. Você entendeu isso? Ai, gente, tinha caído na prova isso. Perguntando se 1 bilhão era a mesma coisa do bilhão em português e não era.
aí deu os números e tal, achei uma maldade. Mas é isso. Espero que você tenha entendido. Não quero mais ver você errando sobre a escrita, nem com medo da escrita dos números. Não tem porquê, gente, não tem porquê, tá? Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ficar querendo falar os números, escrever os números. Me diz se você gostou, se você entendeu, se você tem uma outra dúvida, né? Que fica até de sugestão para eu poder fazer mais vídeo. Escreva aqui nos comentários, tá bom? 1 milhão de besos para ti. Vale?